Então, meus irmãos, nesse instante, convido todos a fecharem os olhos, respirar fundo, acalmarem seus corações. Começamos sempre agradecendo a Jesus pela oportunidade do encontro. Encontro esse que a gente tem certeza que assim que ele findar, o nosso coração estará abastecido de luz, de coisas boas. Nesse instante, rogo a Jesus que possa visitar o lar de cada um de vocês, que você possa estar ao inteiro dispor dele durante esses próximos minutos que a gente vai passar junto, não por mim, quem sou eu, mas por ele. Senhor, faça-se em mim a tua vontade nessa noite de hoje, que através dos meus lábios, das minhas palavras, o Senhor possa empregar a tua lição, sem distinção entre os irmãos, daquele que te acredita mais, daquele que está distante de você, sem distinção alguma, Jesus. Eu sei que o Senhor envolve a todos nós, porque teu amor é puro, incondicionado, teu amor é belo. E é por isso que o Senhor está no nosso leme. Porque quando a gente navega contigo, a gente tem certeza de que não há que temer. Seja as águas estejam calmas ou turbulentas, o Senhor vai nos conduzir para o melhor caminho. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder navegar ao teu lado, enquanto tantos irmãos estão ausentes de ti, não porque o Senhor os ignorou, mas porque escolheram caminhar sozinhos. Senhor, toca o coração desses irmãos, para que eles também possam conhecer o teu Evangelho, a tua luz, a tua vida, e que todos eles sintam-se abraçados, amparados e cuidados. Obrigado, Jesus. Obrigado a cada um que a partir desse momento navega com a gente. Somos todos aprendizes. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir as vozes dos deuses que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Que assim seja, Jesus. É isso aí, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, família. Sejam todos muito bem-vindos à nossa viagem de todas as quintas. Que Jesus esteja no seu lar, no seu coração, a partir de agora. Sinta-se abraçado, amparado, acolhido, cuidado, viu? Saiba que a sua presença é muito importante. Para mim é também, mas para Jesus é ainda mais. Por isso, eu tenho certeza que hoje Ele preparou uma lição muito especial para nós. Tenho certeza. Porque Ele sabia que o seu coração estaria aqui hoje, conosco. E conhecendo o seu coração mais do que ninguém, eu tenho certeza que Ele vai trazer a lição que precisa ser trazida. Porque Jesus nos conhece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. Hoje, então, como sempre a gente faz com a prece do coração, é aquela prece em que a gente confia na espiritualidade. A gente sempre traz esses 2 livrinhos, né? Que é o livrinho Sempre Melhor e o Minutos com Chico, ambos do De Luca, confiando que a espiritualidade vai nos trazer a melhor lição. Então vamos lá? Já separou sua aguinha? Se não separou, corre lá que dá tempo. Pedir para a espiritualidade colocar um remedinho que você está precisando, viu? Então vamos lá, meus irmãos. Como sempre a gente faz, Senhor Jesus, eu peço do fundo do meu coração que o Senhor escolha o roteiro da noite de hoje, que a gente possa abrir na página onde a gente precise aprender. Essa lição que vem muito a calhar na quarentena, viu? Olha aqui, ela chama Fazer Regime. Fazer regime. Que regime será que ele está falando, hein? Fazer regime. Chico começa dizendo: fazemos regime para emagrecer, compramos livros, vamos ao especialista. É natural, precisamos de corpo mais livre, precisamos de saúde. Fazemos ginástica para ter elegância física. Mas por que não podemos fazer um pouco de regime, de desprendimento? Às vezes, o pão apodrece dentro da nossa casa. Olha só, que lição forte. Chico nos propõe um regime diferente. O regime do desprendimento. Provavelmente mais difícil do que o regime do emagrecimento. Ao fecharmos a boca, emagrecemos fisicamente. Ao abrirmos o coração, robustecemo-nos espiritualmente. Muitos se dedicam a um corpo afinado, mas a alma está obesa pelo acúmulo de coisas desnecessárias. Então, a lição de hoje, né, meus irmãos, elas começam nos trazendo um alerta sobre o cuidado com a nossa alma, né? O cuidado com a nossa imagem, o cuidado com o nosso corpo, tudo isso é muito válido, é importante, desde que a gente não tenha exagero, né? O corpo é o nosso templo, mas a gente também não pode exagerar com relação ao cuidado com o corpo, né? Um pouquinho antes da gente entrar, né, eu estava dando uma olhada no Instagram e é engraçado como que a gente vê assim, né, naquela parte que a gente vê todas as notícias, o quanto a gente tem buscado essa sociedade a questão da estética. Hoje, dentro do campo da medicina, né, e para quem é estudante de medicina, para quem é médico, sabe que uma das áreas mais promissoras é a medicina estética, né? É a busca pela perfeição do padrão de beleza, né? A gente busca aí
uma harmonização facial, né? Tá o pessoal tudo ficando com o rosto quadrado, busca fazer isso, aquilo, sobrancelha, não sei o que tem. E tudo isso, eu acho que não tem problema algum a gente buscar se sentir bem com o nosso corpo, né? Eu me lembro, meus irmãos, assim, falando de uma situação um pouco particular, né? Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu tinha muito incômodo, muito complexo com o meu nariz, né? Me incomodava demais por ser um nariz maior do que o padrão. E era uma situação que a gente sofria o bullying na escola, as pessoas falavam, né? E aquilo me incomodou por muito tempo, né? Quando eu estava na questão da adolescência. E eu lembro que eu cheguei até a fazer uma consulta com um médico para poder corrigir o tamanho do nariz, né? Quando eu era adolescente, faz tempo. E aí eu me lembro que a gente tinha marcado a cirurgia, tudo, já tinha falado como que ficaria, né? E aí eu lembro que na semana em que eu ia fazer esse procedimento, eu me olhei no espelho, né? E parece que eu tive uma conversa comigo mesmo, sabe? Eu lembro até hoje. Eu ainda morava na casa da minha mãe. E eu olhei e falei assim, gente, mas espera aí. O que está me incomodando? É o que está fora ou o que está dentro? Eu estou buscando a aceitação de quem? Eu era apenas um adolescente, mas essas questões começaram a surgir na minha cabeça, sabe? E eu comecei a pensar, mas isso aqui é só um capítulo, é só um livro dentre tantos outros que eu vou viver nessa experiência imortal da minha alma? Por que eu estou tão preocupado com a capa do livro? Se o que importa é o recheio, se o que importa é a história contada por esse livro. E eu lembro que naquela semana mesmo eu desisti da cirurgia, né? Bom, como vocês podem ver, né? O nariz continua grande, mas eu amo agora, né? Essa minha característica. Isso para mim é muito bom, porque eu já trabalhei muito com adolescente que não se aceita, né? E não só adolescente, mas adultos também, que vivem atrás daquela ditadura da perfeição. Quanto sofre, né? Às vezes fica tão focado nessa questão do corpo, de ser essa forma perfeita assim. Se tem o cabelo liso, quer enrolar. Se tem o cabelo enrolado, quer alisar. E fica atrás dessa ilusão de perfeição material e de repente a vida passa e a gente nem vê, né? A gente tem um relato, salvo engano, eu acho que é no livro Memórias de Suicida, do espírito de Marilyn Monroe, né? Que é aquela mulher que foi consideradas uma das mulheres mais lindas, né? De toda a história do cinema. E quando ela desencarna, ela fica presa ao corpo, o espírito dela, acompanhando todo o processo de decomposição. Os vermes comendo a carne, é uma coisa bem forte. Mas é justamente para que aquele espírito despertasse para a questão dessa pequenez que é a nossa vaidade, né? Essa questão do quanto é pequeno a relevância da nossa matéria, o quanto isso não vale nada. O que vale mesmo é a essência, é o que a gente traz dentro de nós, né? E às vezes a gente fica tanto tempo cuidando da parte externa e se dedica tão pouco ao conteúdo, né? É isso que o Chico vem nos sugerir, né? É natural que precisamos de saúde, um corpo mais livre, fazemos ginástica, mas por que não fazer um pouco de regime de desprendimento, né? E aí ele fala, às vezes o corpo está fino, mas a alma está obesa, pelo acúmulo de coisas desnecessárias, né? Então vamos continuar aqui para ver o que ele está falando. O que sobra em nossa casa provavelmente falta na casa do vizinho, como sabiamente lembrava Chico.
A comida que jogamos no lixo poderia saciar a fome de muita gente. As roupas que abarrotam nossos armários, sem nenhum uso de nossa parte, poderiam vestir irmãos que perambulam pelas ruas, quase desnudos e tiritando de frio. Os sapatos que já não nos têm serventia poderiam calçar companheiros de pé sangrando. Os livros que enchem nossas prateleiras poderiam minorar a ignorância de muitos. É engraçado que onde a gente vê a ausência de Deus, muitas vezes está ali a oportunidade de encontrá-lo. Quando a gente recebe uma pessoa no projeto Menino Barçanufo, né, que é onde a gente tem essa oportunidade de compartilhar o pão com aqueles que têm menos pão. Isso não significa nada em termos espirituais, que às vezes uma pessoa que está ali na fila é muito mais evoluída do que eu. A gente sempre fala para as pessoas, fala, olha, o trabalho de distribuição do pão aqui é totalmente secundário. Pão, eles conseguem em outros lugares, basta procurar. Agora, a forma como você entrega esse pão, o que você fala, a forma como você olha, é isso. Isso é o principal. Esse é o principal ingrediente que distingue, né, uma pessoa que simplesmente, como eu sempre digo, né, que aquece um corpo e que agasalha uma alma, que mata a fome de pão ou que mata a fome de um coração solitário, sozinho. São coisas muito diferentes, né? A gente precisa do outro. Nós, acho que a grande maioria de nós que estamos assistindo aqui, que temos a oportunidade de ajudar, ao invés de precisarmos ser ajudados com o pão material, nós temos que agradecer esses irmãos que nos possibilitam a serem ajudados. Temos que agradecer, né? Então, ele encerra a lição dizendo o seguinte: vamos começar o nosso regime de desprendimento e veremos quantas alegrias vamos sentir em nosso próprio coração. Mas, tal qual ocorre nas dietas de emagrecimento, não deixemos a iniciativa para aquela segunda-feira que nunca chega em nosso calendário. É isso aí. A gente precisa de começar hoje, né? Essa questão do auxílio. Ainda hoje eu li uma lição do livro Contos e Apólogos, né, do Chico pelo Irmão X. E é uma história que tem lá que conta que era um dirigente espírita, que antes era católico, aí ele sonha, né? Ele sonha que ele está no plano espiritual e aí eles vão como se puxar a ficha dele, de tudo que ele tinha feito na Terra, né? E aí eles contam lá, João participou de 500 missas, participou de 2.000 palestras no centro, realizou tantas palestras, falou com tantas pessoas, frequentou tantas reuniões, e aí vão ver, mas ele conversou apenas 10 minutos da sua vida, sem pretensão alguma com uma pessoa que precisava, mas ele doou R$10 apenas para as causas que precisavam. E aí ele vai vendo que ele passou muito tempo no templo, mas ele não levou o templo para fora das paredes. Ele não levou o templo para as relações. E isso é fundamental. Isso é fundamental. A pandemia, muita gente me pergunta assim, Eduardo, mas não vai voltar ao centro? Eduardo, mas não vai voltar, a gente está sentindo falta. Eu acho que a pandemia serviu para a gente entender que o templo é o nosso coração. Somos nós o verdadeiro templo de Deus. É aqui que ele habita. E aí a gente faz a manifestação desse templo nas relações que a gente tem com as pessoas que nos cercam. É aí que a gente coloca em prática o que a gente estuda, né? Eu tenho um amigo que deixou de frequentar o centro espírita, né?
depois de muitos e muitos, muitos anos. Ele sempre fala assim, eu deixei de frequentar porque agora é hora de pôr a mão na massa. Chega de tanta teoria, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu entendo o ponto de vista dele. Eu acho que é preciso da gente também deixar, às vezes, tanta teoria. É importante a teoria, né? Mas a gente também precisa de colocar em prática tudo que a gente aprende. É inconcebível a gente ter um palestrante que não sabe o que é você acudir uma pessoa quando ela está precisando de uma palavra amiga, você sentir o cheiro de uma criança que fez xixi na roupa, isso te torna humano, sabe? A gente precisa de nos tornar doutores do sentir e não doutores das letras, né? Enfim, é uma opinião, né? Mas vamos lá. Essa é a lição que o Chico tem pra gente, né? Irmãos, por falar em lição, essa semana eu recebi um presente de um amigo meu e eu queria compartilhar com vocês o comecinho da história desse personagem, que eu achei lindíssimo, lindíssimo, e eu não conhecia, e eu já falei muito sobre esse personagem. Eu queria ver se vocês adivinham de quem eu estou falando, né? Então eu vou começar a falar aqui um pouquinho da história desse personagem, que foi um personagem que acreditou muito nisso tudo que a gente estudou. Um personagem que deixou... Eu não posso dar spoiler, né? Senão vocês vão adivinhar. Mas que saiu da sua zona de conforto e compreendeu o propósito nessa vida, né? E o comecinho da vida dele foi assim, Numa ampla e confortável casa de Assis, na Itália do século XVII, a esposa de Pietro de Bernardone entrava em trabalho de parto. O marido estava em viagem de negócios na França. E apesar da assistência da parteira experiente e de funcionários da casa atentos e cuidadosos, o parto não se desenvolvia. Tinha-se a impressão de que a criança não queria nascer. Em vão, as rezas, compressas e manobras da parteira. Preocupação geral. Então a gente tem um quadro de uma família super abastada, né, financeiramente falando, que estava ali com todos os recursos materiais à disposição, as rezas e tudo mais, e a criança não conseguia nascer, como se ela se negasse a nascer. E estranhamente, um peregrino bateu à porta da casa para esmolar. A empregada o atendeu e ele estava de mãos estendidas, parecia rezar. Sem ouvir qualquer palavra da serva, o peregrino falou: diga à senhora Bernardone que ela deve ir ao estábulo. Ao estábulo. A criança só nascerá lá, pois assim o quer nosso Senhor. E dito isso, o emissário se retirou, desapareceu. Todo mundo achou estranho aquela mensagem, aquele homem naquela hora. Mas a mulher naquela aflição e sem mais ter o que fazer, eles simplesmente disseram: vamos todos para o estábulo, em meio aos animais. Foi aí que uma luz, sobre a luz de algumas velas e sobre a palha, enfim o parto se consumou, para a surpresa e alegria de todos. Esse é o nascimento de quem? De Jesus? Não, parece, né? Também no estábulo, em meio aos animais, sobre a palha. Mas esse é o nascimento, sabe de quem? Francisco de Assis. Eu não sabia desse, eu não tinha conhecimento que ele tinha nascido dessa forma. Eu não sei se vocês sabem, né, a história de Francisco, mas Francisco era de uma família muito rica, muito rica. O pai dele era um comerciante muito rico. E então, assim, por que a espiritualidade manda aquele recado, né? Através daquele missionário, daquele andarilho que bate aquela porta de uma casa abastada e sugere que a mãe vai até o estábulo para dar à luz a Francisco. Por quê?
olha os sinais do que estaria por vir, para que remetesse àquela família de que a riqueza material nada adianta, para que remetesse àquela família que o compromisso daquele espírito era com Jesus. E ele teria que trilhar tantos passos do Cristo que até a sua forma de nascer foi parecida com a de Jesus. Mas Francisco, não sei se não contaram para ele, os pais, como foi a forma de nascimento, mas a gente sabe que Francisco de Assis, até os seus 20 anos, assim, para trazer uma palavra que a gente utiliza muito, ele era um playboy da época, né? De família abastada, participava de festas, de bagunça, desse tipo de coisa, né? Cantorias, uma vida sem compromisso nenhum, com nada. Até que em um determinado momento, ele é convocado para ir à guerra, mas só que lá ele não consegue atacar ninguém, ele não consegue matar um inimigo. E ele volta para casa e começa a sentir um vazio existencial. Eita, vazio! O que é o vazio? Que tanta gente experiencia, quanta gente que me fala: Eduardo, estou sentindo um vazio na minha vida, ausente de sentido, eu não sei o que eu faço, né? E a gente se apieda, a gente fica triste, mas a gente sabe que o vazio é a oportunidade de ouvir no silêncio a voz de Deus, nos convidando para um recomeço, nos convidando para virar a página da nossa vida e assumir um novo personagem e começar a escrever com mais responsabilidade a nossa história. O vazio muitas vezes é o convite a gente abandonar essa dieta de tanta coisa material, como nos trouxe a lição do livro do Chico, e a gente adotar uma dieta mais regrada na parte espiritual. É parar de viver só para si mesmo e olhar para além de si. O vazio é um convite a nos lembrar para que a gente está nessa terra, meus irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa parar de viver nessa terra como se a gente tivesse colocado uma mochila nas costas e tivesse vindo para uma colônia de férias. Eu sei que a vida também é preciso divertir, é preciso ter as festas, as alegrias, as cantorias, as piadas, as brincadeiras. Isso é importante também. Mas a vida não se resume a isso. São momentos desses devem servir como subsídio para o real propósito que a gente tem nessa vida. Entende? Então, o vazio nada mais é do que um convite à nossa retomada do crescimento. É quando Deus sinaliza que fala assim: olha, não vai dar para continuar nesse ritmo. Olha, você precisa colocar essa mochila no chão. Aqui não é uma colônia de férias. Você veio para crescer. E se você não assumir esse teu compromisso, o sofrimento vai te convidar cada dia mais a fazer companhia. Então o vazio é no fundo, um grande gesto de amor que Deus permite que a gente sinta para que a gente desperte e ouça na voz desse vazio que muitas vezes nos convida a um deserto, a presença de algo maior, né? A certeza de algo maior. Então, se você hoje experiencia o vazio, para ouvir o que ele tem para te convidar, para te falar. Ressignifica a tua vida, reorganiza os teus pensamentos, teus sentimentos, né? O trabalho dignifica. A gente consegue, meus irmãos, se a gente for procurar no Livro dos Espíritos, é que ele não está aqui do meu lado, mas tem uma questão
que vai falar sobre o suicídio, que os espíritos respondem. Como evitar pensamentos suicidas? Como evitar o sentimento do vazio? Aí eles falam assim: já recorrestes ao trabalho? Mais ou menos assim. Parece insensível, né? Mas eu falo para vocês, experiência própria. Eu desconheço algo que nos revitalize tanto quanto o trabalho. Desconheço. Juro para vocês, né? Você pode tomar remédio, é importante. Você pode fazer um acompanhamento psicológico, é importantíssimo. Mas sem trabalho, a gente parece que não consegue reorganizar as forças da nossa alma, né? Na verdade, é um pilar, né? Cuidar do corpo, da mente, do espírito. E quando a gente trabalha a dispor, né, dos nossos irmãos mais necessitados, a gente muitas vezes deixa de sofrer o que nos estava pré-determinado nos planejamentos reencarnatórios, né? Eu me lembro de uma vez ouvindo a Célia Diniz contar sobre sua mãe, né, a dona Lia. Ela trabalhava muito, trabalhava muito do lado do Chico, né? Eles eram de Pedro Leopoldo. E aí ela conta que uma determinada vez a dona Lia, sua mãe, ela tomou um comprimido daquela cibalena, sabe? Um medicamento que tinha. E aquilo ela empolou inteirinha. Deu uma alergia nela imensa no corpo. E então ela foi até o Chico, né? Começou a ir lá todos os dias para fazer um tratamento de desintoxicação, um tratamento espiritual para ela se limpando. E foi limpando o corpo, só que ficou uma mancha vermelha na testa dela. Uma mancha bem evidente, assim, e não ia embora. E ela ia lá no Chico, acho que ela queria que ele fizesse um peeling, né, espiritual e arrancasse aquela mancha de qualquer jeito. Mas aquela mancha não ia sair. Então ela foi até o Chico e falou: Chico, mas e essa mancha aqui? Né? Essa mancha aqui não vai sair? E o Chico, com a mediunidade imensa, fala para ela assim: minha irmã, essa mancha ficou na sua testa para que você se lembre todos os dias, ao olhar no espelho, que nessa encarnação você trocou a lepra pelo trabalho. Olha o que ele diz para ela. Que nessa encarnação você se lembre, quando você olhar no espelho e ver essa mancha, que graças ao trabalho você trocou a lepra por uma simples mancha. Ou seja, o espírito dela era para ter vindo com a provação de experienciar a lepra, uma doença terrível. Mas, devido ao trabalho, ao esforço incessante no bem, à caridade, é como se ela tivesse sido poupada daquilo. O espírito... Para que serve a dor, meus irmãos? Para que serve a dor? A dor serve tão somente para nos despertar. Se eu desperto sem a necessidade de experienciar a dor, significa ou ela não precisa mais existir ou pode ser apacentada. Por isso que o Chico nos traz uma frase que eu acho lindíssima e que comprova o quanto a gente deve se esforçar no trabalho do bem. Diz o seguinte, ó: toda vez que a justiça divina nos procure para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, quando chega o momento da nossa vida que está pré-determinado no nosso planejamento reencarnatório, você com tantos anos vai ficar cego. Você com tantos anos vai passar por uma experiência e não vai mais andar. Enfim, uma coisa muito difícil materialmente falando, fisicamente falando. Se você emprega sua força no trabalho do bem, muitas vezes aquilo é apacentado. E às vezes era para você perder um braço, você perde um dedinho. Entende? Esse é o propósito da dor na nossa vida. É o despertar. E a gente consegue despertar sem ser pela dor. A gente pode escolher o amor. Entenderam? Por que vale tanto a pena isso? Fazer esse regime
em busca do corpo, não do corpo esteticamente perfeito, mas do espírito esteticamente perfeito. É isso. Tem uma passagem de Jesus que me marca muito, que eu até selecionei ela para contar para vocês, que é aquela passagem onde Jesus faz as curas, né? Faz as curas das pessoas que estão doentes. Então, essa passagem está no livro também Contos e Apólogos, do irmão X. E Jesus dizia o seguinte: as sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Ou seja, Jesus estava falando o seguinte: se a gente limpa a fonte, a gente limpa o rio. Se você limpar o rio do meio para frente, a fonte continua suja. Isso que ele estava dizendo para os discípulos. Só que os discípulos não entendiam, né? E aí um deles teve a brilhante ideia, né? É engraçado quanto que o homem se acha brilhante perto de Jesus, né? E fala assim: Senhor, Pedro, né? Pedro que teve essa ideia. Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto, Jesus, olha só, ele está querendo convencer Jesus que tinha alguma coisa errada. Não concorda comigo que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Olha que ideia brilhante que Pedro tem. Quem de nós nunca perguntou isso? Ah, mas por que será que Deus não faz assim e acaba com esse vírus? Ele tem o poder. Claro que tem. Uma faísca de Deus acaba com qualquer coisa que ele quiser. Mas por que ele não faz, né? E aí, aquela posição de Pedro inflou os demais discípulos, que começaram a apoiar ele. Filipe disse assim: é verdade, não é fácil concentrar ideias elevadas quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de ataques. E outros companheiros então começam a apoiar. É verdade, Jesus. Por que o Senhor não cura todo mundo, né? E Jesus ali no canto, só ouvindo, para ver onde que ia chegar, né? Então, no outro dia, de manhãzinha, Jesus, incentivado, né, pelos apóstolos, começa a fazer os seus milagres. E começa a colocar suas mãos sobre os doentes. Todos os doentes que chegavam ali, ele começa a curar, né? Então, em algumas poucas horas, ele liberta mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Foi uma cura coletiva. Por que Jesus fez isso? Agora que vem o X da questão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos, né? Curas em série. Entravam lá cabisbaixo, doente, e saíam do outro lado curados do corpo físico. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete de verdade e luz. Então, meus irmãos, olha o que estava acontecendo. Imagina você um drive-in, né? Um drive-thru, onde o carro entra e sai do outro lado curado. E Jesus estava aqui dentro. Então, o paralítico entrava, o doente entrava, o cego entrava, o leproso entrava, Jesus o curava aqui, e quando ele saía, Pedro estava aqui fora, convidando: olha, agora que você sarou, vamos com a gente, vamos lá, vamos orar junto, vamos compartilhar o pão do evangelho junto. E aí, o que acontecia? Será que Jesus não sabia disso tudo? Mas a lição nos continua dizendo assim, ó:
O Mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito, dizia Pedro. Demonstraria amor ao Pai e sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação. Então ele estava empolgado. Ele achava que aquelas pessoas que tinham recebido a cura, agora que elas tinham recebido a cura de Jesus, elas iriam se converter, iriam se tornar mais um apóstolo, e eles não iam mais se sentir sozinhos, né? Só que os alegres beneficiados, contudo, se afastavam, céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retornar certas ocupações vulgares com urgência. Então o que aconteceu? Eles, eu tenho que ir, tem gente me esperando. Não, agora que eu estou voltando a andar, agora eu quero voltar para aquele lugar onde eu me privei tanto tempo de ir. Agora que eu consigo enxergar, eu vou lá para olhar as belas mulheres. Enfim, é isso que acontece. E aí, com a cura do último ferido, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Dos 100 que Jesus curou, não teve um que ficou para somar no apostolado. Não teve nenhum. E aí vem a grande lição. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento a Jesus, mas o Cristo falou compassivo. Pedro, agora vem a lição. Estuda a experiência e guarda a lição. Jesus diz: aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Olha que Jesus fala. A gente tem que aliviar a dor, Pedro. Mas o sofrimento é obra do homem. É obra do homem. A gente sofre porque a gente quer. A gente não tem dor porque a gente quer. Mas o sofrimento vem da incompreensão da dor. E Jesus diz, arremata a lição. A carne enferma, o corpo enfermo, é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade do corpo, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, aqui nessa lição que foi dada há 2000 anos atrás, a gente tem a resposta para o que a gente está passando agora. Por que Jesus não cura todo mundo? Por que ele não faz assim e esse vírus vai embora? Na minha cidade, aconteceu um fato muito triste. As pessoas estavam na fila e quando soube que era determinada vacina, que não era aquela considerada melhor, elas saíram da fila. Várias saíram da fila. 10, 20, 30% das pessoas que estavam na fila foram embora. A gente aprendeu a lição? É isso que eu te pergunto. A gente aprendeu a lição? Ou a gente ainda vive para si mesmo? Ou a gente gospe no prato? Ou a gente não aproveita a cura, a oportunidade? E aí eu fico pensando, no contraste de uma pessoa que às vezes sai de uma fila simplesmente porque acha que aquela não é a melhor vacina para ele, com o Chico que ia escolher tomates no supermercado e escolhia um tomate bom e um ruim, um bom e um ruim, porque ele falava assim que se ele pegasse todos os bons, como é que as pessoas iriam ficar? Ia ficar só os tomates ruins. Então, quanto a gente tem para aprender ainda, meus irmãos? E é por isso que Deus permite a dor, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E eu sempre me lembro da história, porque eu acho que é a alegoria mais perfeita que tem, e talvez essa ideia de que o bom pastor não deixa nenhuma ovelha se perder, seja uma das coisas mais
perfeitas em termos de analogia com a figura de Jesus. Conta-se que um pastor, quando tem alguma ovelhinha, ovelhinha nova, algum carneirinho, que é muito rebelde, que tem dificuldade de seguir os passos e as ordens do pastor, que se coloca em perigo constante, que se perde, o que ele vai lá e faz? Ele vai lá e destronca a perninha do carneirinho. Parece um gesto cruel. Primeira vez que eu ouvi, eu me senti até um pouco mal, Mas tem um propósito. Dói. Só que aí, como ele não consegue andar, o bom pastor coloca o carneirinho em cima do ombro dele, até que aquela perna se recupere, até que ele fique bom de novo e volte a andar. Só que durante o tempo em que o carneirinho está no ombro do bom pastor, ele está ouvindo a voz do pastor a todo instante. Ele consegue detectar com precisão como é a voz do bom pastor. Ele sente o cheiro do bom pastor. Ele se familiariza, ele sente o calor, ele se sente protegido. E depois então que ele se recupera, que ele solta o carneirinho, nunca mais o carneirinho sai de perto dele. Porque ele aprendeu, através da dor, a não se distanciar mais do bom pastor. E não é isso que Jesus permite que aconteça com a gente? Quando chega a dor, nos convida a essa modificação. Não é para que a gente nunca se esqueça do cheiro de Jesus, da voz de Jesus, do quanto a gente depende dele, para que a gente não fique se perdendo mais pelo caminho, se aventurando com lugares que a gente sabe que não vai nos levar a um bom desfecho. É isso, Mas falei demais. Vamos pro nosso livrinho para a gente arrematar o estudo de hoje. Sempre melhor. Vamos ver o que Jesus tem pra gente. Olha que lindo. Deus quer a nossa cura e libertação. Olha aí, tudo a ver. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre na sua vida. Mas para isso, Ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Você tem facilitado o trabalho dele na sua vida? Você permite que ele adentre a porta do seu coração? Você tem criado ocasiões onde você consegue ouvir a voz dele, sentir o cheiro dele? Por isso, por mais difícil que seja a situação, não pare de andar. Caminhe adiante, realizando tudo o que está ao seu alcance para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação. Que largue o comodismo e o medo e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo, para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiro. Olha, meus irmãos, ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiro. A gente faz o movimento inverso. A gente quer que a vida melhore primeiro para depois eu me melhorar. A gente quer buscar o remédio. A gente não quer buscar a cura da enfermidade. A gente quer limpar o rio do meio para frente. A gente não quer buscar a purificação da fonte. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Então, é isso. Nossa lição de hoje. Eu espero que tenha ficado forte aí no teu espírito sobre o que Deus espera de você, sobre os constantes convites em que Ele tem apresentado na sua vida
das mais diversas formas, pessoas que chegam de forma inesperada, você que por um acaso caiu nessa live e de repente está ouvindo esse tanto de coisa. Por quê? Entende? É amor, é carinho, é resposta. Semana passada a Mayra falou assim, né? Que ela tinha muita dificuldade de lidar com o silêncio. Quando as pessoas perguntavam para ela sobre a manifestação dos entes queridos, e aí o mentor dela, o Daniel, disse que o silêncio era uma das respostas mais valiosas que tinha e mais ensurdecedoras que tinha. O silêncio é uma resposta de grande profundidade, porque no silêncio a gente consegue muitas vezes encontrar a voz de Jesus. E às vezes é isso que falta, silenciar um pouco mais para poder escutar o que de fato vale a pena, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar com uma canção, já que a gente falou hoje sobre o cheiro, né, de Jesus. Uma canção que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui os comentários. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você feche teus olhos agora, de coração, tá? Fecha teus olhos e nesse instante eu preciso que você, aliás, eu não, Jesus precisa que você se conscientize do quanto você é responsável por mudar a sua própria vida. Do quanto isso é uma coisa que só você detém o poder. E do quanto Ele anseia por te ajudar a fazer isso. Como? Ele deixou o roteiro. O exemplo dele é o roteiro seguro para quem quer mudar, para quem cansou de percorrer essa estrada. Não desiste da estrada, apenas altera tua rota, meu irmão, minha irmã. Jesus pede para que você restabeleça a sua conexão com Ele, para que você possa, assim como o carneirinho, ouvir a voz dele, reconhecer o chamado, sentir o cheiro, ter segurança, para quando chegar a tua vez de voltar a andar, de voltar a ter forças, poder trilhar o melhor caminho. Pense nele. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conhece bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu
Senhor, mas lhe dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe meu nada, refaz a morada e habita em mim. Me pegue em teu colo, me abrace em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Oh, oh, oh. La, la, la. É isso aí, meus irmãos, muita luz, muita paz, que depois dessa nossa conversa, você que estava distante, tenha conseguido se reaproximar de Jesus, ao ponto de sentir o cheiro dele, ao ponto de ouvir a voz dele te guiando. Pode ir na frente, meu filho, que aqui atrás eu vou te orientando. Tenha coragem de dar seu próximo passo, porque eu vou providenciar para que ele seja certeiro. Se preocupe apenas em seguir o que eu te ensinei. Muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a sua semana. Beijo no coração.